Você ainda enxerga o casamento como um presente de Deus que precisa ser cultivado? Em um mundo que banaliza a infidelidade, como podemos proteger o amor e continuar escolhendo a mesma pessoa ao longo da vida? O Provérbios de capítulo 5, versículos 15 ao 23, responde a isso. Ele diz assim: bebe das águas da sua cisterna, das águas que brotam do seu próprio poço. Por que deixar que as suas fontes transbordem pelas ruas e os seus ribeiros pelas praças? Que elas sejam exclusivamente suas, nunca repartidas com estranhos. Seja bendita a sua fonte. Alegre-se com a esposa da sua juventude, gazela amorosa, corça graciosa, que os seios de sua esposa sempre o fartem de prazer e sempre o embriaguem os carinhos dela. Por que, meu filho, ser desencaminhado pela mulher imoral? Por que abraçar o seio de uma leviana? O Senhor vê o caminho do homem e examina todos os seus passos. As maldades do ímpio o prendem. Ele se torna prisioneiro das cordas do seu pecado. Certamente morrerá por falta de disciplina. Andará cambaleando por causa da sua insensatez. Depois de advertir seu filho sobre o adultério, Salomão apresenta nesse capítulo 5 uma verdade que às vezes é esquecida quando esse capítulo é ensinado. A Bíblia não trata a intimidade conjugal como algo impuro. Pelo contrário, Salomão utiliza a imagem da água de uma cisterna para falar da exclusividade do casamento. Naquele contexto, possuir uma fonte de água era algo precioso. Ela deveria ser cuidada, ela deveria ser preservada. A figura que é utilizada, a cisterna, as fontes, os ribeiros, essa figura comunica exclusividade, comunica pertencimento e fidelidade. Então Salomão diz: alegre-se com a esposa da sua juventude. Isso vai além de simplesmente não trair. O casamento não foi projetado apenas para sobreviver à infidelidade. Na verdade, Deus deseja que marido e mulher cultivem alegria um no outro. O versículo 19, por exemplo, é ainda mais direto. Salomão fala da atração física e do prazer conjugal de maneira positiva. Dentro da aliança do casamento, a intimidade é apresentada como parte boa do relacionamento entre marido e mulher. Mas o texto termina novamente com uma advertência: o Senhor vê os caminhos do homem. A fidelidade não depende apenas de saber se alguém descobrirá uma traição. O fundamento é mais profundo. Vivemos diante de Deus. E é por isso que não traímos. É por isso que preservamos a fidelidade do casamento. Porque estamos honrando, além da esposa, além do marido, estamos honrando a Deus. E Salomão adverte que o pecado não apenas produz consequências externas, mas ele também pode aprisionar aquele que insiste em viver pecando. Há uma mensagem muito necessária aqui para os nossos casamentos. Fidelidade não é apenas ausência de adultério, é presença de investimento. É possível nunca ter traído fisicamente o cônjuge e ainda assim permitir que o relacionamento seja consumido pela distância, pela rotina, pela falta de diálogo, às vezes pela indiferença. Salomão diz: alegre-se com a esposa da sua juventude. Isso exige cultivo. Então, converse.
ouça, demonstre carinho, separe tempo, proteja a intimidade, valorize a pessoa com quem você construiu a sua história e proteja também as fronteiras do casamento. Há conversas que não devemos alimentar. Há intimidades emocionais que pertencem ao casamento e não devem ser construídas secretamente com outra pessoa. Há conteúdos que alimentam desejos incompatíveis com a fidelidade conjugal. Há aproximações que precisam receber limites antes que sentimentos sejam envolvidos. Não espere sentir-se forte diante da tentação. Construa limites enquanto você está forte. E há ainda algo muito mais bonito nesse texto. Salomão, ele não diz apenas para fugir daquilo que é errado. Ele ensina a desfrutar daquilo que Deus declarou que é bom. A resposta bíblica à infidelidade não é um casamento frio, distante e apenas mantido por obrigação. Não. É fidelidade acompanhada de amor. A resposta bíblica, à infidelidade, aqueles que querem ser infiéis, é uma fidelidade cheia de amizade. É ser fiel ao marido e à esposa com muito carinho, com compromisso e com muita alegria. E para quem já falhou nessa área, não podemos transformar o Provérbios 5 em uma sentença sem esperança. É claro que o pecado ele precisa ser reconhecido com seriedade, mas o Evangelho nos lembra que em Cristo existe um perdão para quem verdadeiramente se arrepende e existe graça para reconstruir uma vida de fidelidade. Então lembre-se, um casamento protegido da infidelidade não é apenas aquele que evita o errado, mas aquele que continua cultivando o amor certo. E vem cá, não é exatamente isso que você procura? Um relacionamento protegido, uma aliança fortalecida, um amor que continue sendo cultivado apesar dos anos? Então não espere uma crise para cuidar do seu casamento. Valorize hoje, converse hoje, perdoe já, perdoe agora, perdoe hoje, demonstre amor e escolha novamente, diante de Deus, ser fiel à pessoa com quem você assumiu sua aliança. Eu te convido, diante dessas palavras, a que você faça uma oração. Vamos orar? Pai amado, obrigado pelo casamento e pela beleza da aliança que o Senhor estabeleceu. Guarda os nossos relacionamentos da infidelidade e de tudo aquilo que procura dividir aquilo que deve permanecer unido. Ajuda maridos e esposas a cultivarem o amor, a cultivarem a amizade, o diálogo, o carinho e a fidelidade. Dá-nos sabedoria para estabelecer limites e humildade para reconhecer quando precisamos mudar. E onde houver feridas, concede arrependimento, Senhor. Concede perdão, restauração segundo a Tua vontade. Que nossos relacionamentos honrem ao Senhor e reflitam a fidelidade de Cristo. Oramos assim em nome de Jesus e dizemos juntos: Amém, Amém e Amém. Esse foi o Semeando a Graça. Aqui na apresentação, Bispo Marlos Galvão. Graça e paz. Tchau, tchau.